Olá! Hoje nós vamos trabalhar especificamente com a temática relacionada ao Plano Real. Nós vamos tentar aprofundar um pouco mais o conhecimento de como se desenvolveu esse processo e qual a influência do Plano Real no desenvolvimento do Estado brasileiro. Bem, nós podemos verificar numa análise histórica, que ao longo do desenvolvimento do Estado brasileiro, determinados governos tiveram um direcionamento, um viés desenvolvimentista. Esse viés desenvolvimentista ele tinha alguns direcionamentos específicos. Primeiramente, ele direcionava-se com uma substituição das importações, e esse processo ocorria por meio de um financiamento externo e com a forte presença do Estado. Mas, se formos fazer uma análise da evolução desse processo, ele vem impactando ao longo do tempo na dívida pública. A dívida pública veio se elevando, e principalmente com esse viés desenvolvimentista, teve um aumento em significativa proporção. E esse processo, se formos verificar, ele veio influenciando de forma sistemática, com pressões no contexto da inflação. Ao longo do tempo, nós tivemos recursos externos cada vez mais escassos, ou seja, esses empréstimos que eram advindos do contexto externo se tornaram cada vez mais escassos. Isso nós podemos verificar lá, principalmente com o choque do petróleo. Nós tivemos que cada vez mais buscar recursos para financiar a importação do petróleo. E toda essa conjuntura que nós temos ao longo desses períodos foram influenciando para que a inflação se tornasse cada vez mais assídua, cada vez mais presente no contexto da economia brasileira. A partir desse processo, então, principalmente posteriormente ao período militar, diversos planos econômicos foram implantados com a finalidade principal de conter a inflação. Nós tínhamos, então, esse cenário de descontrole de inflação, dívida pública elevada, e, então, diversos planos econômicos foram inseridos no contexto da economia brasileira. Tivemos o Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, Plano Collor 2. Esses 4 primeiros no período ainda do José Sarney. Posteriormente, os outros 2, período de Collor, até chegarmos então ao Plano Real. Também é importante verificarmos que ao longo dessas alterações em termos de planos econômicos, nós tivemos diversas moedas circulando na economia. Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, e chegando então à implantação da URV e o Cruzeiro Real. Para termos uma ideia da noção dessa diferença, dessas diversas moedas inseridas no contexto da economia brasileira, nós tivemos um determinado dia que, enquanto havia a transação por parte da moeda anterior, o Cruzeiro Real, nós também tivemos em vigor a unidade de referência de valor, a URV, e também tivemos o Plano Real. Ou seja, em um determinado dia nós tivemos 3 tipos de moeda circulando no contexto da nossa economia. Bem, nós temos então que o Plano Real, ele tinha como objetivo central conter a inflação. Desse modo, então, o que foi o foco central de quem estava idealizando o plano? É importante frisar que parte desses idealizadores, eles fizeram parte dos planos econômicos anteriores. E, por conta disso, eles tiveram, então, forma de se embasar em experiências fracassadas para tentar não cometer os equívocos baseados nos planos anteriores. Dentre esses equívocos, nós temos, então, o congelamento de preços e salários, retenção de ativos. Essas foram medidas que foram tomadas anteriormente e tiveram um grande impacto no contexto econômico. Essa escassez de mercadorias, dificuldades financeiras das pessoas, das empresas, e não tiveram um bom resultado em termos de plano econômico. E outra característica específica do Plano Real foi a forma de implantação. Ele baseou-se em etapas, em fases, e essa implantação, então, se deu de modo gradual. Primeiro criou-se o Fundo Social de Emergência,
como forma de tentar o governo captar recursos, já que ele também se baseava na inflação para arrecadar recursos, para subsidiar as suas atividades. Posteriormente, então, houve a implantação da Unidade de Referência de Valor, o URV, e posteriormente, então, a substituição por uma nova moeda, no caso, o Plano Real. Vejam, desse modo, então, nós precisamos verificar, no contexto do Plano Real, quais foram os fatores que influenciaram no seu êxito. Primeiramente, é importante mencionar que nós tínhamos um contexto político, histórico e econômico que propiciaram esse êxito do Plano Real. Talvez se esse plano tivesse sido implantado um período posterior ou principalmente num período anterior, ele não tivesse obtido o êxito que nós verificamos até hoje. No contexto das condições políticas, havia a necessidade por parte da sociedade como um todo, por parte dos governantes políticos, de que houvesse a implantação de um plano que tivesse um bom direcionamento e permitisse êxito. Por outro lado, também houveram questões econômicas que propiciaram esse êxito que nós mencionamos. Por exemplo, nós temos o cenário internacional com elevada liquidez, isso propiciou que o país captasse recursos para dar andamento, para dar o início da implantação do Plano Real. E nós temos que considerar que no período anterior houveram medidas tomadas que influenciaram para esse êxito. Como exemplo, no período de Collor, nós tivemos a abertura econômica. Essa abertura econômica propiciou a importação de diversas mercadorias. Essas mercadorias, então, foram fundamentais para que não ocorresse a escassez de diversos produtos nas prateleiras, conforme já ocorreu em diversos planos anteriores. E uma parte também se dá em relação ao ajuste fiscal, um maior controle nas finanças públicas. Naquele período anterior ao Plano Real, houve o lançamento, a implantação do Programa de Ação Integrada, o PAI, que visou, além de reduzir as funções do Estado, também propiciar maior controle nas finanças públicas como um todo. E naquele período também houve uma significativa elevação nas taxas de juros. Essa elevação teve principal fundamento aumentar as reservas cambiais, de forma a lastrear a nova moeda. Desse modo, então, nós podemos considerar que o Plano Real ele teve sustentação em 3 principais pontos. A âncora cambial, ou seja, a igualdade de moeda entre real e dólar, a abertura econômica e a base monetária rígida, ou seja, nós trabalhamos com o Plano Real a juros muito altos. Esses juros, então, como nós vamos verificar na sequência, eles visavam 2 situações. Primeiro, captar recursos no mercado externo e também conter o consumo, reduzir o consumo de forma a reduzir, então, o aumento dos preços e a inflação de forma geral. Especificamente no contexto da abertura econômica, nós temos alguns aspectos que nós podemos considerar, ou seja, as consequências. Há um custo econômico e social que muitas vezes não é visualizado por parte das pessoas que agora já estão familiarizadas com o Plano Real. Naquele período, houve uma abertura econômica que não permitiu que as empresas se adaptassem a essa situação. Ou seja, a abertura econômica ocorreu de modo imediato e acabou gerando diversas dificuldades a diversas empresas. Não haviam critérios específicos para a importação dos produtos, ou seja, a pessoa, de acordo com a sua necessidade, comprava qualquer tipo de produto que estivesse sendo importado, independente da origem dele, sendo produto importado ou produto nacional. Isso gerou uma dificuldade por parte dos empresários e, em muitos momentos, diversas empresas faliram e, como consequência imediata desse processo, houve um aumento do desemprego. No caso dos juros altos,
houve também uma consequência desse processo, que foi a retenção, a redução do investimento e do consumo. Ou seja, as pessoas passaram a consumir menos e, por consequência do juro elevado também, as empresas passaram a investir menos. Ou seja, ao mesmo tempo que esse processo limitou o consumo e o investimento, também trouxe algumas consequências específicas, principalmente na geração de emprego, na geração de renda, que veio impactar de modo negativo no contexto econômico. No caso do câmbio fixo, a necessidade de manter o câmbio fixo, ele influenciou diretamente na dívida pública. Ao longo, que nós vamos verificar um pouquinho adiante, ao longo de 94 a 98, principalmente, que foi o contexto mantido em termos de câmbio fixo, a dívida pública elevou-se acentuadamente. E esse processo também, em termos de câmbio fixo, conforme já mencionado, ele reduziu a competitividade das empresas. Ou seja, muitas empresas não conseguiram competir com os produtos importados. Como houve um maior processo de importação do que exportação, nós começamos a ter um déficit cada vez maior em termos de balança comercial. E nós tivemos que encontrar mecanismos para manter essa paridade em termos de câmbio fixo entre real e dólar. Por conta disso, nós precisávamos de recursos para financiar essa questão. Houveram, então, no primeiro momento, o uso das reservas cambiais. Essas reservas elas tinham sido acentuadas por meio da elevação da taxa de juros. Nós tivemos uma captação de recurso externo lá no início, um pouquinho antes da implantação do Plano Real, mas elas foram se deteriorando ao longo do tempo. E para nós continuarmos captando recursos externos, cada vez mais houve a necessidade de elevar a taxa de juros, para que nós tivéssemos então uma entrada constante de capitais no país, de dólares, e conseguíssemos manter então esse câmbio fixo. Consequência disso, pagamos juros enormes e a elevação da dívida pública. E nós também tivemos o subsídio, ou seja, o recurso provenientes para financiar esse processo, os recursos advindos das privatizações. Se formos verificar de modo um pouquinho mais aprofundado, grande parte dos recursos das privatizações foram canalizados para financiar esse processo. Ou seja, nós tivemos estimados, algumas pessoas mencionam que em torno de 150 bilhões de dólares foi o custo desse processo em termos de manter o câmbio fixo. Vejam, como então nós verificamos, um dos principais equívocos, digamos assim, muitas pessoas que tratam especificamente dessa temática consideram que foi um grande erro por parte dos governantes, foi manter então a taxa de câmbio fixa durante um longo período. Essa taxa de câmbio fixa nós tivemos desde o período da implantação do Plano Real até meados de 99, no caso específico, janeiro de 99. Havia naquele período um grande medo, muita preocupação por parte dos governantes em que se liberasse o câmbio, desvalorizasse a moeda, a inflação retornaria. E havia, de certo modo, também uma espécie de conflito, uma discórdia entre os próprios formuladores da economia no contexto do Plano Real. As próprias pessoas que formularam o Plano Real tinham receio de desvalorizar a moeda e voltar a um contexto inflacionário que se viveu no período anterior. Enfim, dentre outras justificativas, também podemos verificar que alguns autores comentam que naquele período haviam as eleições presidenciais em outubro de 98. E se considerarmos que FHC tinha sua imagem perante o Plano Real, ele foi um dos grandes idealizadores também do Plano Real. Esse processo traria a inflação e isso ia desvalorizar a imagem dele perante a sociedade, ou seja, influenciaria na sua reeleição. Outros argumentam, dentro das justificativas para assegurar o câmbio valorizado, era o próprio endividamento do setor privado
em moeda externa. Ou seja, muitas empresas captaram recursos e esses recursos vieram indexados em dólar. Então, se houver essa desvalorização de modo rápido, causaria um problema significativo no setor privado, principalmente para essas empresas que haviam esses contratos, que tinham esses contratos indexados em dólar. Bom, qual que foi o processo, o resultado disso? Naquele período, então, houve um acordo de empréstimo junto ao FMI e o governo, então, decide por vender moeda estrangeira ao setor privado e tudo isso antes de desvalorizar o real. Ou seja, o governo, nós, de forma geral, assumimos o custo, elevando novamente a dívida pública. Aqui nós podemos verificar, em termos de resultado, como que aumentou, qual foi a evolução em termos de contexto de dívida pública total, dívida externa e carga tributária. Vejam que há uma elevação constante desde 93 até 2002. Se formos considerar também em termos de carga tributária, também temos uma evolução aí de 93 em termos de 25,3% do PIB, do Produto Interno Bruto, para 31,8% em 2002, 32,3% em 2002, por cento do Produto Interno Bruto. Então, nós verificamos que, nesse momento, houve um custo significativo para a sociedade, em termos de ampliação da dívida externa, em termos de elevação da carga tributária, e esse processo está diretamente relacionado à questão da implantação do Plano Real. Logicamente que nós não podemos deixar de mencionar as conquistas do Plano Real, que sem dúvida é uma das grandes conquistas que nós temos no contexto do desenvolvimento do Estado brasileiro. Por quê? Primeiramente, houve uma conquista da estabilidade monetária, ou seja, a inflação passou a ser controlada. Nós passamos a ter uma recuperação da credibilidade, da confiança da moeda brasileira. Ou seja, esse processo permitiu com que a moeda recuperasse as três funções básicas dela, ou seja, unidade de conta, meio de troca e principalmente a reserva de valor. Diferentemente do período anterior, nós temos então um contexto em que as pessoas podem utilizar essa moeda em específico como uma reserva de valor sem o risco que em um mês ela tem uma grande desvalorização, diferentemente do que vimos no início deste estudo. Por outro lado também, dentre as conquistas, nós podemos verificar que houve um novo contexto industrial. As empresas tornaram-se mais competitivas. Em um determinado momento, logicamente, elas sofreram muito com esse processo, mas aqueles que conseguiram vislumbrar isso como oportunidade, importaram equipamentos, importaram máquinas, ou seja, todo um arranjo, toda uma estrutura que permitiu com que elas se modernizassem. Se esse processo não ocorresse, provavelmente elas não estariam tão competitivas conforme muitas cadeias produtivas se encontram hoje na nossa economia, no período atual. E permitiu outro aspecto muito importante, maior controle. No caso do setor público, em relação aos gastos públicos. Até então, havia grande descontrole por parte tanto da esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. Esse controle se tornou cada vez mais rígido, principalmente em determinado momento, com uma própria lei de responsabilidade fiscal, e permitiu que, então, houvesse maior facilidade também por parte do setor privado em termos de formação de preços. Ou seja, os agentes econômicos conseguem desse modo, a partir do plano, criar expectativas futuras, ou seja, eles conseguem de forma mais tranquila se planejar ao longo do tempo, ou seja, no longo prazo. Ainda é importante nós verificarmos alguns pontos que ainda mantêm-se com significativa presença no contexto do Estado brasileiro. O endividamento público, que nós ainda verificamos, influencia muito no desenvolvimento do Estado, mesmo posterior ao período que nós mencionamos aí, abordado principalmente entre 94 e 2002, ele ainda mantém-se.
Nós temos grandes dificuldades com a taxa de juros, que influencia diretamente nos investimentos, ou seja, de modo direto ou indireto, na geração de emprego, em geração de renda. E a questão relacionada à necessidade de superávit primário para pagar encargos da dívida pública e o processo que ainda existe em termos de desajuste nas contas públicas. Ou seja, de modo direto, podemos mencionar uma grande dificuldade em converter a estabilidade monetária, obtida por meio do Plano Real, em estabilidade econômica, ou seja, a possibilidade de fazer com que haja um maior equilíbrio em termos de taxa de juros, em termos de geração de emprego, de modo que isso se torne de forma mais efetiva, possibilitando, por exemplo, um crescimento sustentado da economia ao longo do tempo. Enfim, espero que esta análise tenha permitido um maior aprofundamento do conhecimento sobre o Plano Real, como o que lhe ocorreu, pontos fortes, pontos fracos, e permita que ele seja uma forma de termos um conhecimento mais crítico sobre esse processo e sobre a influência que ele exerceu e ainda exerce no contexto do desenvolvimento brasileiro. Como sugestão, eu deixo a vocês um filme específico que está sendo lançado agora, com o título Real, o plano por trás da história. Não consegui verificar como um todo o filme, porque ainda não foi lançado, mas parece-me que ele retrata especificamente o que nós discutimos ao longo deste vídeo. Agradeço a atenção de todos e desejo sucesso a todos.